Nobre confrade presidente, demais componentes da mesa, meus irmãos, minhas irmãs, esta semana tem sido uma semana grande para mim, de grandes participações, porque no sábado eu tive a honra de ser o orador oficial da celebração dos 450 anos da Ilha do Governador, num culto cívico-religioso. E ao mesmo tempo que eu era convidado para participar dessa devocional. Então, o acadêmico teve que se esforçar bastante. Eu quero começar lendo o Salmo 119. Salmo 119, verso 5. Verso 105, aliás. Salmo 119, verso 105. Que os irmãos sabem de cor. Nós decoramos isso quando éramos crianças na escola bíblica dominical entre os batistas, né? A revistinha Estrelinhas de Jesus, História de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos falar? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Maravilhoso, né? Eu quero trazer aqui uma abordagem que os irmãos estão cansados de saber, cansados de conhecer, mas foi o que eu senti em fazer e vou fazê-lo. Alguma coisa que os irmãos sabem que vai apenas ser uma inspiração, uma recordação. Eu quero falar sobre a reforma protestante e a Bíblia, luz para o mundo. A reforma protestante e a Bíblia. E eu quero começar com uma breve explicação dessas duas palavras que aparecem nesse salmo, lâmpada e luz. Salmo, como os irmãos sabem, tem essa maneira de colocação, uma poesia hebraica que não tem rima, mas tem métrica. Então, a linha de baixo repete o que está na linha de cima. Então, ele diz lâmpada para os meus pés e depois diz luz para o meu caminho, né? Então, essa palavra lâmpada, nir, no hebraico, que quer dizer várias coisas: reduzir, cintilar, uma lâmpada, um queimador, candeia, lâmpada como instrumento do fogo. O termo é usado para as lâmpadas do tabernáculo, por exemplo, em Êxodo 27, 20. Lâmpada do templo nos dias de Samuel, é o mesmo termo que aparece. E nesse caso aqui, é a palavra de Deus que ilumina o caminho do homem, do ser humano. Também se refere à esposa nobre, lá de Provérbios 31, 18, que não deixa a sua lâmpada se apagar. Então, essa é a ideia da lâmpada aqui. E a luz que está nesse paralelismo, que a palavra or quer dizer manhã, sol, relâmpago, felicidade, brilhante, claro, dia, usado principalmente para a luz dos astros dos corpos celestes na Bíblia, no Velho Testamento. E é também a luz em si mesma. E depois é a coluna de fogo que estava iluminando o caminho do povo de Israel. Então, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Lâmpada aí é o suporte da chama e a luz propriamente, não é a palavra de Deus. Eu me empolgo muito com a palavra de Deus, buscar nela na sua profundidade, tirar os seus ensinamentos. Hoje muita gente está no oba-oba, na superficialidade, estuda-se pouco a Bíblia nos seus originais, e às vezes o povo não fica sabendo o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Então, vamos começar falando um pouquinho da Bíblia antes da reforma. A Bíblia hebraica era apenas o Velho Testamento, é a Bíblia dos judeus, não é? Que custou a se tornar uma coleção de livros, estava em rolos. A Septuaginta, que é uma tradução do Velho Testamento para o grego, também consistia nesse Velho Testamento.
ela circulava nos dias de Jesus. Nós sabemos que todas as vezes que um escritor do Novo Testamento cita o Velho Testamento, ele o faz pela Septuaginta, vai o grego, então às vezes surge até algumas diferenças de palavra aí, né? A Bíblia que predominava na Reforma, antes da Reforma, até a Reforma, um pouquinho depois, era a Bíblia Vulgata Latina, que foi tirada da Septuaginta, nós sabemos disso. E inicialmente houve algumas tentativas de pequenas traduções, que não vamos mencionar aqui, porque não temos tempo para isso, mas a primeira iniciativa de vulto foi a de Wycliffe. Wycliffe é considerado a luz da manhã da Reforma, né? O grande Wycliffe, com seus discípulos, ele traduziu do latim para o inglês, não estava usando ainda o grego. Naquele tempo o povo não estava despertado para os clássicos. Ele usou o latim, traduziu em 1380, 1382, ele fez a tradução e foi espalhada por toda a Inglaterra, essa tradução, através de seus discípulos, que mais tarde foram chamados os Lollardos, né? Philip Wesley Comfort, em seu livro A Origem da Bíblia, ele observa que depois de Wycliffe e sua equipe traduzirem a Bíblia do latim, surgiu a Era da Renascença, e então os intelectuais começaram a estudar os clássicos, grego e hebraico, principalmente na Universidade de Oxford. O Wycliffe era de lá também. Em Muirhead, o autor da obra O Cristianismo através dos Séculos, diz: não menos de 90 edições da Vulgata foram impressas antes de 1500. O Novo Testamento, aliás, 18 edições de uma versão alemã foram impressas antes de 1521. O Novo Testamento foi publicado em francês em 1477 e a Bíblia inteira 10 anos mais tarde. Em 1478 apareceu uma tradução espanhola e em 1471 duas versões italianas. Nos Países Baixos, os Salmos passaram por 7 edições entre os anos de 1480 e 1507. A Bíblia foi toda impressa em Boêmio em 1488. Então, na verdade, foram 10 anos de latim, com a Vulgata, de 500 a 1500 da nossa era. 10 anos, quando começaram então a explodir as traduções diretamente dos originais. Mas vamos dar uma olhadinha na experiência de Lutero, de Martinho Lutero com a Bíblia. Todo mundo conhece essa história. Em 1503, Lutero teve seu primeiro contato com a Bíblia na biblioteca da Universidade de Oxford. Não, onde ele estudava, não era Oxford, não. A Bíblia estava como que escondida. Quando abriu seus olhos, bateram sobre a Bíblia, eles caíram naquela história de Samuel. E ele ficou encantado com a história de Samuel, principalmente com o cântico de Ana. E dali, ele começou a ler a Bíblia todos os dias. Ele ia para lá escondido. Naquele tempo, ninguém podia ler a Bíblia, era olhado com um olhar torto. Um dos mestres de Lutero chamou a atenção dele várias vezes, dizendo: olha, você está lendo muito a Bíblia. Olha, essa Bíblia aí é a causa de muitos problemas na igreja. E falou isso para ele. Mas ele continuou lendo. Até que o versículo da Bíblia que mais chamou a atenção deles, irmãos, recordo, foi Romanos 1, 16, 17. Principalmente a frase: mas o justo viverá da fé. Então aquilo revolucionou Lutero. E quando realmente ele rompeu com a igreja romana, ele partiu para a tradução da Bíblia para a língua do povo. A questão é que a Bíblia estava escondida porque estava numa língua que o povo não alcançava. Mas era preciso que esta Bíblia fosse passada para a língua do povo, para que o povo pudesse ver a luz, para que ela realmente passasse a ser a luz para o caminho do povo. Então,
Daí, depois de Martinho Lutero, começaram a surgir outras traduções, os irmãos se recordam. Naquele tempo, produzir uma Bíblia era muito complicado. Os homens tinham que fazê-lo manualmente. Geralmente eram monges que copiavam a Bíblia à mão, eram escribas. Mesmo assim, antes da reforma, algumas porções foram feitas, eu não vou mencionar aqui para não tomar o nosso tempo, mas a grande revolução nessa tarefa realmente ocorreu com o surgimento da imprensa de tipos móveis, inventada ou desenvolvida por Johannes Gutenberg, que foi o nosso grande João Gutenberg, que nós tratamos popularmente. Esse trabalho realmente ensejou o surgimento da palavra de Deus. Ela saiu do túnel, saiu da obscuridade. Então, as grandes traduções começaram a eclodir. Então, aí surgiram as grandes traduções de Coverdale, por exemplo. Coverdale traduziu, deixa eu ver aqui, eu estou além da tradução de Wycliffe, né? Esse tipo de móvel, então, abriram o leque para a tradução da Bíblia, facilitou muito, com os tipos móveis de chumbo fundido, podia fazer várias cópias, tantas quantas quisessem, não é? Também Gutenberg, ele aperfeiçoou o sistema de tintas, de papel, para que as tintas não escorressem, não manchassem, não borrassem, e tudo isso ele fez. Então, realmente, as traduções começaram a explodir. E o primeiro livro que ele imprimiu foi realmente a Bíblia toda, estava em alemão. Então, além da tradução pioneira de Wycliffe, aí começaram a surgir outras. Por exemplo, William Tyndale, que foi discípulo, foi auxiliar de Wycliffe, também era da Universidade de Oxford. Ele era um especialista nos originais. E ele começou a trabalhar na Inglaterra, mas também teve que fugir para a Alemanha porque ele foi perseguido. E lá na Alemanha ele trabalhou muito, encontrou-se com Martinho Lutero, e eles dois trabalharam juntos por algum tempo, e usaram o texto de Erasmo. Esse é uma das compilações mais antigas do grego, né? E há muitos problemas que surgem aqui, mas não dá para nós entrarmos nesse assunto. O primeiro Novo Testamento foi distribuído aos milhares, foram contrabandeados para a Inglaterra. 15 mil exemplares do Novo Testamento foram contrabandeados para a Inglaterra. Aliás, isso de contrabando é uma coisa interessante. Eu estive na Rússia em 1978, quando a Bíblia não podia entrar lá. Eu tive que deixar minha Bíblia no último hotel que eu estava. Não podia entrar com Bíblia lá. A Bíblia só entrava lá contrabandeada naquele tempo. Muitos anos mais tarde caiu o comunismo e eu tive o privilégio de ir numa reunião da Aliança Batista Mundial na Coreia do Sul. Tive o privilégio, aí o comunismo já tinha caído, acompanhar os russos, vieram de Moscou, tiveram uma reunião conosco, inclusive a Joep estava lá também, para aprender como usar a Bíblia na escola bíblica dominical. Porque naquele tempo que eu estive lá, eles tinham a Bíblia copiada à mão, pedaços da Bíblia copiados à mão na Rússia. Então, realmente essa questão de contrabando é muito interessante na Bíblia, não é? William Tyndale teve um companheiro que chamava Miles Coverdale. Ele era assistente de Tyndale e havia também fugido da Inglaterra para a Alemanha. Ele continuou o trabalho de Tyndale, porque o que aconteceu com ele em 1536, com Tyndale, ele foi condenado, esquartejado, estrangulado e queimado numa fogueira em 1536. E o Coverdale continuou o trabalho dele e terminou a tradução da Bíblia toda.
Então seguiram várias traduções, a Bíblia de Roger, a Bíblia Grande, depois a Bíblia de Genebra, depois a Bíblia dos Bispos, e então chegou-se a Bíblia King James, o rei Tiago I da Inglaterra, que convidou vários clérigos das facções puritanas lá da Inglaterra, e luteranas também, para uma tradução da Bíblia. A reunião não deu certo, não atingiu seus objetivos, mas um dos líderes dos puritanos, John Reynolds, ele pediu ao rei que autorizasse uma tradução da Bíblia que fosse mais de acordo com os originais. O rei gostou da ideia e autorizou essa tradução, que foi feita por vários professores lá da Oxford, e foi essa tradução que serviu de parâmetro para várias outras traduções, principalmente algumas nossas portuguesas. Apesar disso, ela ainda tem problemas. Eu não tenho tempo para citar aqui alguns problemas. Eu tive a honra de trabalhar na tradução de Bíblia para a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu traduzi metade do livro de Jó dessa edição, a Bíblia de Estudos Despertar, feita mais para dependentes químicos, não? Então a gente trabalha muito com isso. Muito bem, meus irmãos. Então, nesse trabalho todo, que não dá tempo de entrar, houve aí até traduções indígenas. Eu acompanhei muita tradução de pastor Gunther entre os índios xerentes, trabalhei muito com ele. Então, eu deixei de focalizar aqui o Zwinglio e Calvino, em razão da exiguidade de tempo dessa devocional, e foquei apenas no Lutero, porque foi o primeiro reformador a despontar, mesmo porque foi no contexto dele que surgiu o movimento de tradução da Bíblia, e sobretudo, um pouco antes do rompimento dele com a Igreja Católica, havia surgido a imprensa de tipos móveis e a consequente impressão da Bíblia nesse novo sistema. Daí, a Bíblia, na língua do povo, em vários idiomas, foram usadas pelos outros reformadores. Eles tinham agora mais tempo para se dedicar à interpretação e à pregação da palavra, porque agora a Bíblia falava a língua do povo. Hoje nós temos uma infinidade de versões da Bíblia, em milhares de idiomas e dialetos no mundo, e até em línguas indígenas. Recentemente saiu a Bíblia, eu tinha essa Bíblia em inglês, saiu agora palavra-chave, Bíblia de Estudos, baseada na versão King James. Essa Bíblia, ela tem uma coisa maravilhosa, ela tem um dicionário de hebraico e um dicionário de grego, que a pessoa não precisa saber nem hebraico nem grego para consultar esse dicionário, porque aparece um número na palavra lá no meio do texto, você procura esse número e ele dá a palavra hebraica lá, e você sabe tudo sobre essa palavra. Realmente uma edição da CPAD, é uma Bíblia que vai ajudar muito o povo leigo a conhecer melhor a palavra de Deus. Então eu termino, senhor presidente, aqui quase no meu tempo, eu termino com uma suspeita de que, assim como a Bíblia estava perdida no tempo de Martinho Lutero, já porque estava numa língua que o povo não falava, já porque ela era proibida, hoje, com tantas Bíblias que nós temos, o povo não está ligando muito para a Bíblia, não. Eu tenho receio que o povo não tenha muito tempo para usar a sua Bíblia. O povo está focado no seu celular, nas redes sociais, andando na rua, perdoe-me, como maluco, teclando o telefone, sendo atropelado por carro. As Bíblias estão no celular, com a desculpa de estar no celular. Leia a Bíblia, acompanha a leitura da Bíblia no culto, depois continua na rede social, não presta atenção na mensagem. A Bíblia está subindo de novo. E eu termino com uma experiência pessoal. Essa história, os irmãos, nunca vi em lugar nenhum, que ela é minha. Muitos anos atrás eu era diretor executivo de uma associação batista na Zona da Mata, com sede em Juiz de Fora. E eu fiquei sabendo que uma igreja batista fechou as portas na cidade de Ubá. E eu fui para lá, descobri isso.
Estava fechado o templo, procurei remanescente daqui e dali, me informaram que tinha apenas um casalzinho jovem que morava numa pequena fazenda, alguns quilômetros dali, fazenda de cultivo de fumo. Aquela igreja tinha tido missionários americanos que vinham do estado que cultivava fumo. E a igreja morreu, talvez por causa do fumo, sei lá. Então eu fui lutando, perguntando daqui e dali, encontrei essa lavoura de fumo, aquelas plantas enormes, parecia couve roçando no meu pescoço. Eu entrei por ali para encontrar a cabana daquele casalzinho. Encontrei uma cabanazinha humilde de sapê. Cheguei lá, me deram um caixote para sentar. O chão era de terra batida, com montanhas e vales. E eu uso uma estratégia. Quando eu vou visitar o crente, eu deixo minha Bíblia no carro. Que eu chego lá, eu quero pedir a Bíblia do crente para saber como é que vai a Bíblia dele. E eu fiz isso lá. E quando eu pedi a Bíblia deles, a mulher ficou tonta, começou a procurar a Bíblia, não achava. E durante todo o tempo que eu estive ali, eu estava notando uma mala daquelas baús de madeira, que estava ali num canto, com metade quase enterrada já naquele solo de chão, de terra. De repente ela abriu aquele baú e puxou de lá uma Bíblia velha, sem capa, toda comida de rato, camundongo. Eu então peguei aquela Bíblia, porque eu tinha ouvido os problemas deles, né? Peguei aquela Bíblia e sacudi assim e disse para eles: aqui está o problema da vida de vocês. A sua Bíblia foi jogada aos ratos. Você não está cuidando das palavras de Deus como deveria, você não está se alimentando da palavra de Deus, está dando a palavra de Deus para os ratos. Então não pude ler nada na Bíblia, tá? Estava tão ruída que eu não pude ler nada. Então mandei o meu companheiro ir no meu carro, pegar a minha Bíblia para ler a Bíblia para eles, para orar com eles. Eu temo que o povo de Deus, e quem sabe até pastores, estejam desprezando a palavra de Deus, que é a luz para o povo, que a reforma abriu para nós, e nós não devemos fechar. Que Deus nos abençoe. Amém.